الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله رب العزة والجبروت أن يبعدنا من عذابه ومن غضبه ليوم القيامة. يقول مولانا تبارك وتعالى في كتاب العزيز الحميد من بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Prezados irmãos, depois de agradecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, Ele que merece de ser adorado, Ele que merece de ser implorado, Ele que merece para nós deixar todo o nosso fazer só por causa dEle. Ele é o único que merece de ser adorado em todo momento da nossa vida, porque se nós olharmos, se hoje estamos aqui na mesquita para rezar, se hoje estamos aqui na religião muçulmana, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia, é pela sua graça que nós conseguimos ficar muçulmanos. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Se não foi com sua misericórdia, se não foi com sua bondade em cima de nós, nós não poderíamos ser muçulmanos, nós não poderíamos acreditar na religião islâmica. Se acreditamos, é pela sua bondade, se acreditamos, é pela sua misericórdia. É por isso que estamos testemunhando dia e noite. Não há outra divindade de verdade que merece ser adorada a não ser só Allah subhanahu wa ta'ala. E o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é o último dos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala está nos chamando um versículo muitíssimo importante, onde ele está exortando os crentes, chamou os crentes para salvar a sua alma, para salvar também a alma das pessoas que ele está dirigindo. Onde Allah subhanahu wa ta'ala está falando dentro do Corão, no Surat Tahrim, ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que acreditaram em Allah, qu anfusakum, salva vossas almas, wa ahlukum nara, e dos membros das vossas famílias no fogo de Allah. Salva primeiro a sua própria alma, salva primeiro o seu próprio corpo, porque numa empresa, se o diretor ele não tem condições, como é que os trabalhadores vão ter condições? Num país, o presidente da república, se não tem ainda estabilidade, como é que o povo vai ter estabilidade? É por isso Allah subhanahu wa ta'ala começou no homem: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que acreditaram em Allah, que tem responsabilidade nas vossas casas, que tem responsabilidade nas vossas empresas, que tem responsabilidade na vossa família.
anfusakum. Salvai primeiro a vossa própria alma, o vosso próprio corpo no caminho de Allah. Salva primeiro a tua pessoa no fogo de Allah subhanahu wa ta'ala. O papá primeiro deve começar a se salvar. Como é que o homem vai se salvar no caminho de Allah? A pessoa vai salvar a alma dele no caminho de Allah, obedecendo e praticando a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Seguir os mandamentos de Allah. Deixar aquilo que é proibido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Praticar aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou para nós. Abandonar aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu para nós. Isso que é salvar a sua pessoa. E a pessoa não vai salvar o seu corpo sem saber nada da religião de Allah. Primeiro a pessoa deve aprender, praticar aquilo que ele aprendeu, para ele salvar o seu próprio corpo. Aproximar na palavra de Deus, evitar aquilo que subhanahu wa ta'ala proibiu para nós, praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer para nós. Salah, jejum quando chega ao seu tempo, recomendar o bem, proibir o mal, fazer o trabalho que o profeta recomendou para nós fazer, deixar aquilo que enfraquece a fé da pessoa. Esse é que Allah subhanahu wa ta'ala quer para o homem primeiro, salvar primeiro a sua pessoa, se dedicar no meio dos homens de Allah. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "In tajtanibu kabair", se vocês se afastar nos grandes pecados, nukafir ankum sayyiatikum, nós, eu Allah, perdoará os vossos pecados. Se vocês deixarem afastar vossa pessoa, o vosso corpo, nos pecados maiores, eu, Allah subhanahu wa ta'ala, vou perdoando vossos pecados pequenos que vocês estão a cometer. Salvar a sua própria pessoa é afastar naquilo que Allah proibiu. Não pode aparecer a tua cara no sítio que Allah proibiu. Você muçulmano está a rezar, mashallah, está vindo na mesquita para responder chamada de Allah, e você vai ver está a imagem responder chamada do shaitan. Vai na discoteca, aí você não quer salvar tua alma. Você está aqui na mesquita, estás a jejuar bem, estás a praticar bem o salat, mas quando sai da mesquita torna-se muçulmano de segunda face, que é face fora da face do Islã. Usar aquilo que prejudica a saúde ou usar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer. Álcool, cigarro ou fumar lhamba, são essas coisas que faz a pessoa, ele está colocando o seu próprio corpo no fogo. Praticar a religião na boa forma, você mesmo responsável, papá, deve se mostrar que eu sou responsável, porque cada pai, ele é responsável, ele é imagem, ele é sinal, é ideia, é uma forma que os filhos vão adotar, vão seguir. E por isso, Allah começou a falar primeiro nos responsáveis, para eles salvar primeiro o corpo dele, ser um papai exemplar, um marido exemplar no frente da tua mulher, na tua família que não são muçulmana, no teu bairro, um responsável perante Allah nas suas práticas. Não é responsável só na boca. Você está a falar de Allah, mas está a praticar outra coisa. Ya ayyuhalladhina amanu
lima taquluna ma la taf'alun. Subhanallah. Muitos de nós aqui você vai ver na boca dele, fala rápido, vosso trabalho aí, eu não ando aí, mas vai lá atrás, o trabalho que ele pratica é o mesmo que ele costuma falar. Outro estamos a ver aqui, ele reza bem na mesquita, mashallah, chega na hora, chega na primeira fila, reza bem, mas quando está na casa dele, é atrasado na oração primeiro. É por isso Allah subhanahu wa ta'ala está nos perguntar: Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Como é que vocês crentes, aquilo que está saindo na vossa boca não é aquilo que vocês estão a fazer? Muitos de nós na boca primeiro vai falar de zina. Zina não pode. Aquele aí está praticando zina. Aquele é cometendo adultério. Mas não pode. Aí veja ele que ensina isso nos alunos. Está com o livro. Aí veja ele que está da aula. Aí veja ele que fala isso nos seus filhos. Próprio papá. Mas ele é a primeira pessoa que comete o mesmo pecado que ele faz. É por isso Allah fez pergunta: Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Por que vocês, aquilo que vocês falam, não é isso que vocês estão a fazer? Kabara al-maqtar inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Esse é o grande pecado maior, kabair. Allah chamou isso kabair. Antaqulu ma la taf'alun. Você fala coisa que você próprio não pratica. É por isso Allah chamou nós que temos a responsabilidade de começar primeiro a salvar nossas almas. Cada pessoa que é uma imam, responsável, ustaz, muallim, ele deve ter exemplo primeiro nas pessoas que ele está dirigindo. Evitar o mal. Evitar primeiro o seu próprio corpo a entrar no fogo. Porque o castigo dele é grave, é enorme. Porque você sabe a realidade, mas não estás a praticar. É grave numa pessoa que é ignorante. E Allah subhanahu wa ta'ala continua a falar: Wa ahlukum nara. As vossas famílias, evitar eles no fogo. Ensinar tua família como eles devem evitar o fogo de Allah. Mostrar a tua família caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o dever. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Wa'mur ahlaka bis salat. Recomenda a sua família na oração. Wastabir alayha. Insista em cima disso. Faça uma insistência. Recomenda a teus filhos que saíram na tua coluna, na oração. Recomenda a esposa que você casou para ela praticar a oração. Insista em cima disso. Porque ela sabe, é uma responsabilidade. E cada responsabilidade, Allah vai perguntar isso no dia da retribuição. Antes de você passar, primeiro Allah vai perguntar tua vida, o teu próprio corpo, os teus trabalhos que você fazia. Papá, está onde tu sola? Está onde tu zakat? Está onde tu siyam? Está onde isso? Está onde isso? Depois de acabar, Allah subhanahu wa ta'ala vai te falar: traz agora a tua família que você andava a cuidar. A tua esposa, como é que ela rezava? Rezava ou não? Muitos de nós ficamos com as mulheres, ficamos com os filhos, mas não praticam o Islã. Mulher era muçulmana, abandonou o marido com a amor da mulher, não está conseguindo deixar a pessoa que abandonou Allah. Você vai ver, imam,
Estou com ela só porque meus filhos, quero só cuidar dos meus filhos, senão meus filhos vão perder, imam. Estou só vendo meus filhos, mas você vai escutar, ele está falando que todos meus filhos, mas a mulher está ficando concebida, a mulher está nascendo. A pessoa que abandonou Allah, e Allah está te chamando já antes que chegue aquele dia. Wa ahlikum wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Evita, afasta, ajuda a tua família para não entrar no fogo de Allah. A primeira pessoa que nós devemos insistir com ele é a mulher que nós metemos em casa, lhe mostrar o caminho de Allah, lhe mostrar o caminho de Deus. Allah diz no Alcorão: Wahmur ahlak, recomenda a sua família. A primeira ahli e a zawja, primeira família para você recomendar que Allah falou é a mulher, a tua esposa, que você dorme com ela na mesma cama, que você gastou para casar. Você fala que você lhe ama, mas Allah está prometendo de fazer evitar o fogo que vai vir na dia da retribuição. E você está dormindo com ela, ela já abandonou o dini, não quero mais do Islã, e ela te fala assim na cara: não vou rezar mais. Você que sabe, mas o boelho, o fraco, está sempre com ela, a puxar do razão em frente. Meus filhos, tem muitas meninas, vão perder, tem muitas meninas. Suponhamos, se essa esposa morresse, será que esses filhos nunca vão rezar? Suponhamos, você se não está na vida, será que essas crianças não vão viver? Como é que você, para cuidar dos teus filhos, sempre tem que estar ao lado da mamã, da mãe dela, que não tem mais a boa crença venenosa ao lado dos filhos? Mas estamos aí, estamos a olhar, estamos a ver. Muitos de nós pensamos que a dunya ainda está, o mundo ainda falta muito tempo, mas Allah subhanahu wa ta'ala está falando no Coran: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mas eles estão a pensar, o fim do mundo ainda falta. Allah disse, eu já disse, antes que o profeta Muhammad sallallahu, quando chegou, até hoje, mais de 14 séculos, ele disse, já está aproximando. Veja só os eventos que estão acontecendo no mundo. Já cabe para você ver que dunya já não falta mais muito. E Allah está falando para você salvar tua alma e da tua família. A primeira família que Allah disse para você recomendar no Salah é a esposa que você está com ela em casa. Não é só os filhos. Papá vai pegar o filho, vai bater pum para rezar. Mas a própria mãe que está aí, que ofende mesmo o din, ele está aí, está sustentando a pessoa que ofende o Islã. Omona pas somele bilamba atongele pendako atie pa l'aise mutabo iswala azobotsa epe malgré tout banganga nzambe bayebisi balobi wana eza sunika te ekomi zina me azuma lobana tie na mukongo. Abosani que responsabilité wana ya mwasi lobi eko kanga na mutu ala ko tuna na yango. Allah subhanahu wa ta'ala lobi ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisa, mibali bango ne bazaba responsable ya basi, o homem que é responsável das mulheres. Amanhã cada responsável vai ser perguntado sobre a sua responsabilidade que foi dado no dunya.
Alors nous tenons responsabilidade à toa. Nous te mettons marido dela à toa. Nous pensons que vocês são marido dele para dormir com ele, para fazer filho ou para lhe sustentar. É para você lhe mostrar o caminho de Allah. Esse é o primeiro dever que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no homem. Mas quanto entre nós estão respeitando isso? As mulheres já não rezam. Responsável em casa dele toca música. Música em casa do muçulmano. As crianças dançam. Perigoso. Problema grave. Ainda não morreu. Está em a vida. Mas o filho saiu do Islã. Ficou não muçulmano, mas vive em casa dele. Ele tem a vida a olhar, mas os filhos já deixaram o dino do papá. Allah subhanahu wa ta'ala está nos falando bem. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Faz evitar os vossos próprios corpos. Wa ahlukum an-nara. E a vossa família no fogo de Allah. Allah começou agora a dar explicação. Waqudu an-nasu wal-hijara, cujo combustível daquele fogo é as pessoas com as rochas, pedra grande. Gasolina que vai acender o fogo é própria pessoa. Quando entra uma pessoa, fogo do Jahannam vai acender mais. Pum! Allah quando manda mais cair lá uma pedra, fogo já não vai acender mais, pum. Agora a tua família não está a rezar. Na sua presença, as próprias mulheres que você casou, gastaste, não quero rezar. Abandonou só lá. Estás aí, à vontade. Ficou fraco. O homem sem palavra. Papá com saia. Mulher não está a rezar, mas ele está aí sentado. Não procura mecanismo para você fazer voltar a tua esposa em casa, na religião. A própria filha abandonou o din de Allah na tua frente. O nome dele era Mariam, mas saiu de casa, foi na vida dele, trocou de nome, não quer mais nome do muçulmano, ficou inimiga do muçulmano. Papá está aí a vida, ao invés do próprio papá ele sustenta mais. Ela pode ficar grávida fora, vai vir nascer em casa do papá, porque diz, na casa do meu pai, minha mãe está aí, minha mãe vai ser a minha maceca, vai me ajudar. Papá também não fala, fechou a boca, a filha que engravidou fora, mas vai nascer em casa do papá. Papá está a ver o seu fogo, já ficaste um dos combustíveis de Jahannam sem saber. Que ela diz, Waqudu an-nas. Qual é o nas que vai acender o fogo? São desobedientes. Qual é essa pessoa que vai acender o fogo amanhã? São aquele papá irresponsável. Muito de nós hoje, você vai nas casas dele, na mesquita que ele fala muito do din, grita, fala muito com as pessoas. Mas vai em casa, vai ambiente que está aí. Aniversário de cada neto passa em casa dele. Aniversário do neto passa em casa do avô. Papá, você também fala muito, papá. Deixa só vamos fazer sua festa do teu neto, não tem problema. Ele também ficou fraco, você vai ver. Aniversário em casa. Óbito da família. Já se proclamaram, já se autoproclamaram chefe da família. Mas é belão, mas chefe da família. Engai mamba considera mais chefe da família, se go yo chefe da família, wapi islam la ki sala família yo. Chefe da família. Okotuna mana ki chef wana ya mulki yako. Baza babeta nango tolwa. Anazo ke réunion famille. Naza chef ba consideranga, mashallah, oza chef na ba pesa kuna na famille, ola ki sala la ilaha illallah. Ou bien quand na kufuru na bango pele kona bango. Lumière ce que quand tu places à molili makamnie salak. Lumière ce que quand tu places à molili makamnie salak.
A clareza, quando entra no sítio de escuridão, o que é que faz? Vai acender. Estás numa família, não só muçulmana, mashallah. Te deram a responsabilidade, você para chefiar a família. Mashallah. Agora vai lhe chefiar em que lei? Lei deles ou lei da tua religião? O dia que te deram a responsabilidade, qual foi a sua palavra? Vou seguir só os maduque, os mais velhos, vou seguir só os mais velhos, ou vai seguir Rasul com Allah? Gravíssimo. Se você sabe que és incapaz de lhe tornar aquela assembleia da tua família muçulmana, abandona aquela responsabilidade hoje. Porque é grave no dia do juízo final. Allah já falou: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Oh crente, salva a vossa pessoa e a tua família no fogo de Allah. Você agora, se não tem essa capacidade, abandona, lava teus braços. Deixa isso. É pena, vergonha. Óbito da família quando vai em casa no quintal do muçulmano, besteira grave. Você vai ver a resposta dele. Imam, bango sabe como quando ba kafir po moyo pe sabango exate. Yo kasi magamba sali ona ba komeli ona ba malaika ba kangimisu. Era bango bazobina konono na lupangu na yo azobina ba omela masaba kangimisu. Te, bazo koma likolo na yo ba komi. Iyo responsable. Quando então fazer crime na tua casa, mete na tua cabeça, é sobre a tua carga, na tua cabeça, irmão. Razão pela qual Allah diz salva. O que significa isso? Adabuhum, alimuhum dinuka. Educa eles ensinam a tua religião. Se ele negar, você não tem nada mais. Lava as tuas mãos. Fala, eu já transmiti, acabou. Nós não sabemos a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi revelado, o profeta chamou toda a sua família. Uma recepção grave. Quando a família chegaram, deu comida, alayhi salatu wassalam. Toda a gente comeu da família. E o profeta perguntou: vocês todos me conhecem que eu sou uma pessoa que não fala à toa. Vocês todos têm confiança em mim, Muhammad. Quando eu falo a coisa, vocês todos acreditam. Se o Muhammad sallallahu alaihi wasallam vos falar agora, neste momento, atrás dessas montanhas, tem lá inimigo na nossa espera para vir nos atacar. Haverá alguém aqui que vai contrariar? Falaram, não, ninguém vai contrariar. Nós sabemos que você é uma pessoa verídica. Você fala a verdade. Então eu quero vos anunciar a minha família a partir de hoje. Eu fui revelado, Allah me meteu como mensageiro para vocês. Você deve adorar só Allah, Deus único para vocês. E a família fica assim, pô, nós lhe tratamos verídico, mas a coisa que ele nos falou é grave. Esse é o sulubo que todo muçulmano deve adotar quando você foi colocado como chefe da família. Te deram a responsabilidade de chamar eles todos na tua família. Faz almoço. Eles comem, depois de comer, falam, eu sou muçulmano. Eu não posso julgar nem outro livro, além do livro de Allah. Todos os problemas da família que você vai começar a trazer, mete nas vossas cabeças, vou tratar isso como o Alcorão recomendou. Tudo que é proibido no Islã, nunca haverá lugar no sítio que eu estou. Se você aceita, fica o vosso chefe. Se você não quer, a partir de hoje estou a lavar minhas mãos. Aí você veja. Mas temos aqui muçulmanos já se mergulharam no poto-poto dos kafir, grave. Quando é óbito para dormir, ele está aí. Vai mandar dormir óbito porque o chefe da família já deu ordem. Quando a menina vai casar, olha a lista. Jornal de Angola. Ele que até que vai fazer aquela lista. O chefe da família que vai fazer. Grade de gasosa, esse chefe da família que vai fazer. Pano, para acabar a pobreza da família. Esse homem tem que pagar mais 2.000 em cima. Chefe da família.
És responsável perante Allah. Allah vai te perguntar a forma que você está dirigindo a tua família. Wallahi, irmãos, ninguém passará à frente de Allah. Aquele que tem a responsabilidade, sem que Allah subhanahu wa ta'ala lhe pergunte primeiro sobre a responsabilidade que ele tem. Allah nos ajuda e Allah nos facilitar sobre a responsabilidade que nós temos. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala está nos falar, prezados irmãos, depois de agradecimento de Allah, e pedimos a paz e bênçãos de Allah seja sobre o último dos mensageiros, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah diz: Ku anfusakum, ó crente, salvai a vossa alma e a alma das vossas familiares no fogo de Allah subhanahu wa ta'ala, cujo aquele fogo, o combustível, vai ser as pessoas e as pedras. Nós devemos salvar nossa alma, educar a nossa alma na palavra de Allah, educar o nosso corpo na palavra de Allah, depois ensinar e educar as famílias que nós temos, começando nas nossas mulheres. Insistimos para nossas mulheres, nossos filhos praticar o Islã. Isso é uma riqueza que Allah nos deu. É uma responsabilidade em cima das nossas cabeças. Se nós esquecemos isso, vamos ter problema no dia do juízo final. Porque Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Cada homem é pastor responsável. E cada responsabilidade vai ser perguntado no dia do juízo final. Allah subhanahu wa ta'ala vai te perguntar sobre teu corpo. Depois, sobre a tua família, a tua mulher que você está com ela em casa. Ela pratica din, se reza, ela anda se proibindo mal, foge o mal. Muitos hoje ficaram mesmo grande, fraco, ele está vendo o inferno dele na vista. Marido tem mulher, mas não tem comando da mulher na mão dele. Não é ele que comanda a mulher. A mulher, se quer sair, sai. A mulher, se quer voltar, vai voltar. A mulher, se quer meter calça, vai meter calça. Se quer meter postiço, vai meter postiço. A mulher, se quer olhar Facebook, até 0 horas, pode olhar, mas ele é o jabano, o fraco, vai dormir embora cedo. Dormir embora. Mulher está aí a assistir, mulher está aí a olhar embora Facebook, mulher está aí a fazer aquilo que ela quer. Quer dizer, o marido é só marido no nome, mas na prática, irresponsável número 0. Esse tipo de homem, o que ele vai esperar no dia do juízo final? Não tem menos nada que vão lhe dar o nome de Dayuth, Yawmul Qiyam. Dayuth, muitos dos nossos irmãos que estão na Europa, muito, bandekonabiso beleya mibali o bakena na Europa, o bavanda na basi na Europa, bazaba Dayuth número 0.
Moi, si n'importe assemblée à l'état olobani, loi est à l'ibosser au symbiaïti. Loi à l'Union européenne, si maillot, mais quand vous faites là, on peut 40 mètres carrés, yondo oyeba. À la commande un peu bololé, zoom. Moi, si marié, mais à la mis na Facebook. Femme mariée, à la mis na Facebook. Mon bali pas yebi na ye. Wana mi na ya komelie lettre basola na mi na ye pa yebi na ye ami moi si nga na mi oyebu zobe comme kole comme grave comme nini moi si alobi a téléphone na ye za privacidade na ye mobali yo pe ya yo privacidade na yo kenzer téléphone du marido mulher no pega telefone da mulher marido também no pega cada um faz a besteira na forma dele olha a confusão do shetani como entrou na cabeça das casas dos muçulmanos. E o muçulmano aí calado, não fala nada. Pode escutar mesmo chamada da mulher, não tem direito. Mas ele me proíbe, não pode pegar. Burro. Allah me perdoa. É grave. Olha o nível como o homem está a ficar. Pode ser namorada que lhe ligou, você não tem direito para pegar aquele telefone. Como é que você vai salvar tua mulher? Se está caindo no erro, se está caindo no perigo, como é que você vai lhe salvar se você não está conseguindo pegar seu telefone? É grave. Ela aí está se trocar foto no WhatsApp, grave muitas coisas. Há dias atrás, não foi longe, meses atrás, um dos muçulmanos tinha esse problema, privacidade na mulher, mulher colocou privacidade no telefone, ele também ficou diabano, ficou também privacidade também no telefone, cada um com privacidade. Um belo dia, entrou só na cabeça do marido, não, deixa me pegar ainda o WhatsApp da minha mulher. Pegou assim, na hora que está a pegar, namorado está mandando a mulher casada. Manda só aquelas fotos que você me mandaste naquela hora. Estou aqui com esse sentimento. Wallahi, uqsum billah, isso aconteceu mês passado. O marido chegou na minha casa a chorar. Quando pegou o telefone, o namorado está mandando o WhatsApp da mulher, manda aquela foto. Estou aqui com sentimento. Eu perguntei ao marido, você nunca pegaste? Não, irmão, eu não gostava dele. Como então, subhanallah? Como é que você vai dirigir as pessoas? Você não tem pesquisa de saber se estão andando bem ou mal. Só entregaste o telefone e ficaste burro. Abra vossas vistas a partir de hoje. Cada muçulmano responsável. Mulher não pode ter código no teu telefone, no telefone dela em casa. Receba aquele telefone. Se você lhe viu com o Facebook, receba aquele telefone. Lhe dá telefone de teclado a partir de hoje. Essa é a vossa responsabilidade. Se você deixou, Allah vai te perguntar. Allah vai te perguntar. Só você vai lidar com a família dele aí dentro. Número da família. Para se comunicar com ele. E ela não pode começar de falar porque você não pode atender. Qualquer chamada que chega, você tem direito de atender. Você é o dono dela. Você é o dono do telefone dela. Se ela só começou a te evitar no telefone dela, coloca na tua cabeça ao mal que está aí. Como você é o chefe que pode caminhar o caminho de bem, pega aquele telefone. Priva aquele telefone. Esse é o teu direito. E ao Mulkiyama, quando Allah vai te perguntar, irmãos, não vai ter como você falar. No dia da retribuição, você não vai ter como falar. Se não conseguiste fazer isso no mundo, no dia da juízo final, você vai tornar combustível do Jahannama. Ora é essa para você mostrar a sua responsabilidade. Você fez isso na forma que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou. Muitos de nós hoje estamos a ficar fracos por causa da tecnologia, por causa que estamos a imitar os brancos, por causa que nós... Wallahi, a mulher aqui, às vezes, hora do solar está passando, marido também está aí, Magharibo, muita novela acontece na hora do Magharibo. Magharibo, novela, hora do Shaitan. Magharibo também novela, você vai ver, mulher ainda está assistindo. Vou assistir ainda. Magharibo até vai passar, marido também está aí, não está falando nada, está olhando. Jaban, espera teu lugar no dia do juízo final. É grave. Não estamos a meter a responsabilidade nossa no lugar certo. Devemos cumprir nossa responsabilidade.
Senão, wallahi, Allah quando vai te perguntar, não vai ter como responder. Allah me ajuda. Allah ajuda todo responsável na responsabilidade que lhes deu. Que Allah dá autonomia e o poder em todos os maridos em cima das mulheres dele. Que ela coloca no coração das mulheres a responsabilidade de respeitar os seus maridos. Allah me ajuda, Allah vos ajuda. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais uma vez estamos aqui na mesquita da Petrangol. Acompanhamos a pregação e a oração. Alhamdulillah, correu muito bem mesmo. Gostei da pregação. O imam falou muitas coisas boas e interessantes. E algumas coisas que cá se falaram tem acontecido muito e constantemente. Então, todo mundo que participou no Juma de hoje, ouviu a pregação, alhamdulillah, que ela facilite, que possa melhorar nos seus comportamentos, no seu modo de ser, de se comportar, comporta-se, porque no juízo final não será nada fácil, meus irmãos e irmãs. Então, comportem-se, agradem apenas a Allah, fazem coisas benéficas para que no último dia, no dia do juízo final, Allah possa nos perdoar e nos pôr num bom lugar, inshallah. Mas vamos ter alguns irmãos e irmãs aqui, como sempre fizemos, temos que ir perguntar como é que correu o Juma, o que eles acharam da pregação de hoje, será que a pregação foi boa, gostaram do que ouviram, será que vão mudar, farão coisas melhores de agora em diante, será? Vamos entrevistar alguns irmãos, bora comigo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Estamos aqui com a irmã Mariam Suleiman. Irmã Mariam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A irmã Mariam chegou na hora exata, né, da pregação? Sim. Acompanhou a pregação do princípio ao fim? Mais ou menos. Mas pode perceber e entender qualquer coisa, de tirar qualquer coisa útil da pregação? Sim, pude mesmo. Será que a irmã pode nos explicar ou nos dizer mais ou menos da pregação, tipo, concluir um pouco? Concluir. De algumas coisas que falaram na pregação. Algumas coisas têm acontecido. Sim. A parte de que o imam disse acerca do nossos comportamentos, nós mulheres no lar, e temos que respeitar os nossos maridos, saber quando sair, pedir aos nossos maridos. Esse vício de entrar no Facebook, fazer amizades, está estragando mesmo o lar. Por isso que o me recomendou, deixamos essas maus atividades, de ter amigos. Mais ou menos isso. É verdade. Então, o que a irmã deixa de conselho às mamães casadas, jovens casadas, não ser homens como mulher, que são viciados no Facebook, que não tem espírito de reciprocidade no lar? Eu deixo conselho a mulheres casadas como eu, que parem com maus acompanhamentos, que vamos respeitar o nosso marido, respeitar a hora do salate, que é mais importante, ajudar as crianças a hora do salate, lhes relembrar sempre a hora do salate. Dá mesmo muito respeito aos nossos maridos, principalmente. Muito obrigada, irmã, que ela facilite. E a mamãe é casada, né? Sim, sou casada. Para que ela facilite o teu lar e que haja reciprocidade no teu lar. Allahumma amin. Muito obrigada. E assim foi a opinião da mamã, da nossa irmã aqui. E é isso que disseram. No lar tem que haver reciprocidade. No lar não corre nada bem quando há segredos. Você casou, por que você está guardando o seu telefone? Para sua mulher não ver. Mulher, por que você guarda seu telefone para seu marido não ver? Se vocês são casal, dizem que quando nos casamos nos tornamos um só. Então esse segredo, para quê? Se vocês já se tornaram um só.
Então, que haja reciprocidade no vosso lar, que não haja maus entendidos, que corra sempre bem. Deixa mamãe que usa Facebook, que tem amigos no Facebook. Se o seu marido não gosta, deixa já de usar Facebook, tá? Para não provocar confusões no lar. Marido, está tudo muito bem que temos que fazer o SUNA, é permitido ter 2 mulheres, 3, 4, mas tem que também saber. Tem que ter fidelidade, já que nós as mulheres sabemos que temos que aceitar o SUNA. Por isso, por esta razão, não pode esconder-nos nada. Não pode esconder-nos nada. Seja aberto com as vossas mulheres, que Allah facilita os lares e que tudo corra bem. E que ela nos perdoe de todos os nossos pecados. Inshallah, voltamos na próxima. Sem esquecer de mandar beijinhos ao nosso irmão Nzimbo, que está atrás da câmera. Beijinho, Nzimbo. Ao nosso engenheiro Salimi. Ao nosso irmão Yunus Caíca, que não se encontra presente. Mas muitos abraços para você. Ao nosso querido colega Dom Gala. A nossa querida irmã Charufa, minha colega do coração. Beijinhos para ti. Fala para vocês a mãe da Zenguel. Voltamos na próxima encarnação. Beijo.